안녕하세요. Oi gente, tô de volta com mais um vídeo para comentar os episódios 5 e 6 de Love Next Door, ou O Amor Mora ao Lado, que eu tô assim, cada vez mais apaixonada. Sério gente, eu tô achando um drama muito gostoso de assistir, mas nem tudo são flores, tá? Porque esses dois últimos episódios fizeram o jogo virar e eu peguei um certo rancinho do Sang-hyo, né, o personagem do Jung Hae-in, e aí ao longo do vídeo vou explicar o meu motivo. Então o episódio 5 começa com um flashback, né, mostrando o Sang-hyo indo visitar a So-ryu lá nos Estados Unidos, né, na época que ela fazia faculdade. Então ele vai visitar ela lá no alojamento estudantil, né, e aí nesse dia ela comenta que as amigas nem estavam lá, que ele poderia ficar e dormir por lá. Ele fica assim meio receoso, né, mas acaba ficando por lá mesmo. E aí, pelo que eu entendi, nessa viagem ele planejava se declarar pra So-ryu, né, contar ali o que sentia, mas aí ele acaba descobrindo que ela tá namorando. E uma coisa que eu fiquei pensando, que eu espero que eles falem um pouco sobre isso, é se a So-ryu nunca teve nenhum sentimento romântico por ele, né, durante essa fase aí da adolescência e tal, porque em algumas cenas até parece que rolava um clima ali, que ela sentia alguma coisa, mas em várias outras parece que ela realmente não tinha a menor noção de que ele gostava dela, e ao mesmo tempo parece também que ela não tinha nenhum sentimento romântico por ele, porque tem muitas cenas que ela trata ele bem assim, como um irmão mesmo até. Então eu queria saber um pouco mais sobre isso, se teve algum momento que ela sentiu algo por ele e depois passou, como que foi. Espero que eles falem sobre isso. Mas o que a gente sabe com certeza é que o Sang-hyo sempre teve ali esses sentimentos por ela e estava prestes a se declarar, mas ela estava namorando nesse momento. Na próxima cena a gente vê a So-ryu cozinhando ali depois que eles voltam lá da caminhada, né, até a Nansan, e nessa cena fica bem evidente a paixão que ela tem por cozinhar, né, e aí mais pra frente a gente descobre que esse é o grande sonho dela. E ainda nessa parte tem um momento em que o Sang-hyo acaba escutando a So-ryu conversando com a Moon sobre o ex dela, né, e contando que ela ainda ama esse ex. E aí é esse momento, né, o fato dele ter escutado isso, visto a foto dela ali de noiva também, que muda tudo. Porque assim, ao invés dele lidar com isso, né, e sei lá, talvez aproveitar o momento, né, que apesar dela falar que ainda ama o ex, ela tá solteira, né, então sei lá, aproveitar esse momento, se declarar pra ela, tentar conquistar ela, ou então resolver que vai superar e fazer isso de uma forma adulta, né, madura. Não, o que acontece é que ele acaba se tornando um moleque assim, bem imaturo a partir desse momento, e isso é uma das coisas que mais me irrita em K-dramas. Geralmente, na maioria dos dramas que eu já vi, quando o cara descobre ali que a menina gosta de outro, ou que eles vão ter que se afastar por algum motivo, eles simplesmente, ao invés, né, de lidarem com isso, ou tentarem, né, resolver de uma forma mais madura, eles simplesmente começam a maltratar a garota do nada. Eles mudam da água pro vinho, assim, de uma hora para outra. Então, no momento eles estão tratando ela bem, e aí do nada começam a maltratar, e com Sang-hyo aconteceu a mesma coisa. Mas daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Vamos continuar aqui na cronologia, na ordem do episódio. A gente vê então que o grupinho das mães foi viajar, né, fazer uma viagem ali de um dia, e elas vão num templo e cada uma deixa o seu pedido, né, escreve ali o pedido, e a mãe do Sang-hyo é a única que escreve em francês. Ela nem revela, né, ela não queria, na verdade, revelar que as outras meninas soubessem o que era o pedido dela. E em seguida a gente vê dois supostos youtubers entrando no restaurante do pai da So-ryu, e assim que eles entraram já dava pra gente sentir que tinha alguma coisa errada, que eles eram ali trambiqueiros, né, que tinha algo que não estava certo, mas eu não imaginava que seria, né, o que foi, que na verdade eles tentaram e conseguiram até dar um golpe. Então o que eles fizeram foi colocar um fio de cabelo ali para falar que encontraram esse fio no meio da comida, e aí armaram toda uma cena para a comida entornar no relógio, né, enfim, e aí eles chantagearam o pai da So-ryu, falando que se ele não pagasse o valor, eles iriam denunciar o restaurante por causa do cabelo, né, questões sanitárias. Então o pai dela caiu nessa chantagem, nesse golpe, e estava trabalhando à noite, né, depois que ele fechava o restaurante,
para conseguir juntar esse dinheiro. Então tem até a cena que o Sunryo vê o pai da Soryu lá com uma mulher pendurada nele, né? Naquele momento eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que esse homem tá traindo a esposa, mas não era, né? Era porque ele tava fazendo ali esse trabalho de motorista. E aí, já pulando lá pra frente para encerrar esse assunto, né? No final das contas, o Sunryo se junta ali com o jornalista, a própria Soryu também, o irmão dela, se juntam todos e conseguem terminar essa chantagem, né? Pegar os dois bandidos. Voltando para a sequência do episódio, então, a gente vê uma cena do nosso jornalista belíssimo, Dan-ho, perfeito, maravilhoso. Estou completamente apaixonada cada dia mais. A gente vê ele, então, procurando um trevo de 4 folhas e a Moon aparece e ela que encontra o trevo e dá ali para ele e ele sai correndo para entregar esse trevo para quem? Pra menininha, que sim, realmente é filha dele. E aí, mais pra frente, vem toda a situação lá da menininha passando mal, ligando pra emergência. Acaba que é a mãe que vai socorrer ela e descobre, então, quem que é o pai, né? Que é o Dan-ho, o jornalista. E tem a cena fofíssima dele lá com a filha, né? Pai do ano. E aí, gente, pai do ano, mas assim, ao mesmo tempo também não é assim, né? Porque eu fiquei pensando muito nisso, em como que ele parece ser um pai ali muito carinhoso, né? Atencioso com a filha. Criou ela muito bem, aparentemente, dá as instruções, né, do que ela fazer, por exemplo, não conversar com estranhos, do que ela faz se ela se perder, se ela passar mal, enfim, parece que ele tem todos esses cuidados, só que ele tem todos esses cuidados e tal, mas ao mesmo tempo ele não é um pai tão presente. A gente viu a menina em vários momentos sozinha, inclusive nesse momento que ela passou mal. Mas é aquilo também, ele acaba não sendo tão presente porque ele precisa trabalhar, só que talvez ele não precise trabalhar tanto assim. Tanto que tem a cena dele cogitando lá, conversando sobre uma transferência, né? Enfim, para ter melhores horários. E, nossa, é bem complexa, né, toda essa situação. E eu tô gostando muito desse personagem, pelo que eu lembro, eu não tinha visto ainda nenhum drama com um pai solo, então tô achando bem interessante mostrarem isso. E também tô curiosa para saber o que aconteceu com a mãe da menina e, principalmente, como que vai ser o desenvolvimento da relação dele com a Ama-1, porque a gente já viu que ela tem planos futuros aí para ir embora, né? Ela tá fazendo aula para pilotar, para dirigir ali barcos, enfim. Então, ela fala também sobre essa coisa de casar, né? Que não é o sonho dela, ela não tem essa pretensão. Então, tô curiosa para ver como que vai ser essa história deles. Mas chegamos então agora no ponto principal desse episódio 5, né? Na verdade, desses 2 episódios, que é a volta da ex-namorada do Sunryo, que assim, pelos teasers que saíram, né, imagens e tal, eu tava achando que eles iriam trazer ela pra ter bem aquela coisa, né, de triângulo amoroso, uma rivalidade feminina. Logo quando ela entra também, a primeira cena dela me deu essa impressão, mas não era nada disso, muito pelo contrário. Então essa personagem apareceu pra mudar realmente bastante coisa ali na história. Eu adorei o desenvolvimento dela, como eu falei, não teve nada de rivalidade feminina, foi o oposto disso. Ela tratou a Soryu muito bem, né, nesse retiro que eles fizeram ali, e ela teve um papel crucial, né, porque apesar dela sim ter interesse ainda no Sunryo, querer sair com ele, enfim, ela percebeu que ele gosta da Soryu, na verdade, então ela tem uma conversa com ele e ela também foi muito importante para a Soryu descobrir, né, entender qual que era realmente o sonho dela, que é cozinhar. Vou passar já então para o episódio 6, que começa com um flashback ali mostrando como que o Sunryo teve presente em várias primeiras vezes da Soryu, desde ela arrancando, né, o primeiro dente até quando ela levou o primeiro fora. Logo em seguida a gente vê que a Soryu vai até a casa do Sunryo levar uma comida ali que a mãe dela pediu para ela, né? Ela acaba indo até o quarto dele e vai procurar a cartinha lá da cápsula. Ela encontra e lê, né? Então descobre que ele tinha escrito sobre os sentimentos dele por ela, né? Que ele esperava 10 anos pra frente já ter confessado tudo pra ela. E aí o Sunryo acaba saindo do banho ali, né? Que inclusive eu amo que eles colocam várias cenas aleatórias do rei sem camisa, continuem. E enfim, ele vê que a Soryu leu a carta e ele fala que era tudo uma brincadeira, que era uma piada, jogar a carta fora. E aqui pra mim também é um outro momento chave disso, pra ele reforçar esses maus tratos, né? Essa forma de tratar ela, porque a partir dali ele começa a ser ainda mais
mais chato, mais babaca com ela. Mas enfim, a Soryu vai embora e no caminho ela para no restaurante do pai dela. Ele chega e ela acaba conversando com ele, jogando um verde assim sobre a possibilidade dela ser uma cozinheira, né? E aí o pai dela fala: não, minha filha, eu trabalhei muito para você não ter que passar por isso. E né, ela percebe que não é algo que ele gostaria que ela fizesse, porque ele fala sobre ser muito difícil, né? Ficar ali é um trabalho mais duro assim. Só que o que acontece? A gente tem aqui claramente duas situações muito diferentes. O pai dela, ele até fala, né? Ai, a única coisa que eu sei fazer é tteokbokki. Então ele trabalha, ele cozinha por necessidade mesmo. É o trabalho dele. Agora, a Soryu, a gente já viu, né? Que ela ganhava muito bem no trabalho dela. Então, assim, dinheiro não é uma questão para ela, com certeza. E ela realmente tem o sonho de cozinhar. Então, ela não vai cozinhar por necessidade, por precisar ganhar aquele dinheiro. É mais uma questão de sonho mesmo. E eu acredito que, talvez, sei lá, ela abra um restaurante, uma coisa ali mais estética, sabe? Até mesmo se for algo mais rústico, mais tradicional, não vai ser comparado ao trabalho que o pai dela tem. Vai ser algo mais gourmet, assim, por ser um sonho mesmo. Porque isso é realmente o que ela quer fazer, né? E a gente foi tendo várias pistas ao longo desses episódios dela cozinhando, né? Nos episódios. Ela falou que tinha um canal, até mostra, né? Ela tinha um canal de culinária no YouTube. E também eu lembrei que no primeiro episódio, assim que ela chega, né? E ela tá ali indo do aeroporto pra casa, ela vai passando de carro, olhando, fascinada pros restaurantes, né? Então aqui já era tudo uma pista desse sonho dela. E aí, enfim, ela se inscreveu num curso de culinária e aqui vem muito essa questão do episódio, né, da primeira vez ali, porque mostrou no começo que o Sonryo sempre teve com ela nas primeiras vezes, mas aqui ela estava indo para a primeira aula, né, ela conta toda empolgada para ele e ele finge que não dá a mínima, né, então contrapõe isso de ele estar sempre presente. Depois então vem uma cena do Sonryo conversando com o Dan-ho e meu Deus, que cena belíssima em todos os sentidos, né, que homens lindos. O Dan-ho todo ali, paizinho, né, com a menininha deitada lá nele. E então o Sonryo conta, né, fingindo que é uma história de um amigo, conta toda a situação dele. E aí o Dan-ho encoraja ele a contar, a se declarar, enfim. E o melhor dessa cena é que a Moon tava lá do lado de fora, escutando tudo, apesar de ela sempre saber, né, desde a adolescência ela já sabia desses sentimentos do Sonryo pela Soryu. E, gente, eu queria corrigir uma coisa que eu falei errado no vídeo anterior, depois que eu percebi que eu falei que os 4 tinham estudado juntos, né, na mesma escola, mas na verdade não, né, só os 3 ali, a Moon, o Sonryo e a Soryu, que estudaram juntos. O Dan-ho encontrou os dois, né, o Sonryo e a Soryu, naquele torneio de natação, não era na escola, eu acabei confundindo, só queria consertar isso aí. Mas aí, então, esse episódio 6, né, tem o desenvolvimento daquela parte do pai da Soryu, né, dele tá trabalhando e tal, e mais no finalzinho dele tem uma das cenas que eu fiquei com mais raiva do Sonryo, que foi ele falando pra Soryu deixar ele em paz, enfim, aquele showzinho, aquele piti que ele deu. Pra mim, o mais irônico dessa cena foi que ele tava justamente falando: ai, a gente não é mais criança, você continua agindo como se a gente fosse, né, criança, adolescente, a gente é adulto e tal, mas ele tava agindo completamente assim, de uma forma infantil, como se ele fosse um adolescente, uma criança. E o episódio termina por aqui com a Soryu indo atrás dele de novo, confrontando, né, perguntando pra ele o que é que ele quis dizer com tudo isso. E, gente, não sei como que eu vou fazer pra aguentar até os próximos episódios, meu Deus, estou muito ansiosa. E me contem nos comentários o que vocês estão achando desse drama. Eu vi que tem toda uma comoção ali de algumas pessoas que não estão gostando, que estão criticando os personagens, enfim, mas eu tô gostando bastante, eu tô achando muito gostoso de assistir. Claro, né, tem essa questão que eu falei do Sonryo tá me deixando irritada, eu tô com um rancinho dele sim, mas de forma geral eu tô achando a história muito boa, muito interessante, tô gostando do desenvolvimento dos personagens, pra mim tá muito bom. Mas então, na semana que vem eu volto pra falar sobre os próximos 2 episódios, e se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sininho das notificações. Beijo e até a próxima!